Você que está online vai ouvir a palavra de Deus, preste atenção, prepare um ambiente para você ouvir. Eu sei, irmãos, que se nós não pensarmos no que é a palavra, a gente corre o risco de achar que você está ouvindo uma palestra, e não é. É surpreendente quando você pode, depois do culto, conversar com a pessoa que está sentada na cadeira ao lado e perceber que o que Deus falou para ela não tem nada a ver com o que você ouviu. É a mesma voz que está comunicando, e poderia ser qualquer outra pessoa, mas a palavra não tem compromisso comigo, ela tem compromisso com a sua vida. Deus sabe quem você é, Deus sabe o que você precisa ouvir. E aqui não é um culto coletivo, aqui é um culto individual. Você vai ouvir a voz de Deus para você. Então esteja aberto para ouvir o que você precisa ouvir. Deus é um Deus pessoal, Ele conhece você pelo nome, Ele sabe como cada um de nós chegou aqui. Ele conhece o nosso final antes mesmo que tudo tivesse começado. Ele é maravilhoso. E eu sinto a presença de Deus aqui tão poderosamente. Você sente a presença de Deus? Ele está tão perto de nós nesta tarde. Ele é um Deus tão maravilhoso. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 1. Êxodo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Curva sua cabeça. Preste atenção. Se desconecte de tudo que está acontecendo lá fora. Não há nada mais importante agora do que ouvir a voz de Deus. Você pode ter um familiar hospitalizado. Você pode ter um compromisso depois desse culto. Você pode ter uma reunião muito importante amanhã, mas eu insisto, nada é mais importante do que você ouvir a voz de Deus. Deus vai destravar a sua cabeça. Deus vai encorajar o seu coração. Deus vai alertar você para aquilo que vai acontecer. Deus vai trazer vida ao seu interior. Peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Com os olhos fechados, peça: Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, dirija os meus passos. Que não seja a minha vontade, mas a tua. Que não seja o meu querer, mas o teu. E com muita humildade nós ouviremos a tua voz. A voz que sara, a voz que perdoa, a voz que dá destino, a voz que quebra as obras do inferno. A voz de Deus. Em nome de Jesus nós oramos e queremos te ouvir, Pai querido. Amém. Moisés escreveu o livro do Êxodo, como escreveu o livro do Gênesis, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o texto que li a vocês em Êxodo capítulo 1, o que está acontecendo aqui? Essa menção no capítulo 1 do Êxodo não é uma menção sobre o Êxodo. O livro do Êxodo começa sendo escrito não falando do Êxodo. O autor está lembrando do Gênesis, da história de um povo, os patriarcas, mas que agora estão no Egito. Moisés está trazendo, na verdade, se você ler o capítulo 46 do Gênesis, é exatamente a repetição do capítulo 46 no capítulo 1 do Êxodo. E o que Moisés começa a escrever no livro do Êxodo, que é o livro da libertação, o livro da saída, o livro que vai contar a história de um povo oprimido, mas que caminha para uma jornada em direção a uma terra prometida. Moisés começa o Êxodo trazendo Gênesis para o Êxodo. E ele começa dizendo o quê? José estava no Egito. Fala comigo, José estava no Egito. De novo, 1, 2, 3.
Quem é José? José é o filho queridinho do Jacó, que você conhece. Quando Moisés diz José estava no Egito, ele está dizendo o seguinte: havia um homem hebreu influente no Egito. Havia um homem, quem era José? Um homem que era governador no Egito. Um homem que abaixo do faraó, era ele que mandava prender e mandava soltar. José era um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus. José era um homem detentor de uma aliança com Deus tão poderosa, que a cisterna, a traição dos irmãos, não machucaram esse homem ao ponto de abrir mão do chamado. Quem era José? Era um homem que tinha visões espirituais, era um homem que tinha sonhos espirituais. E aonde José estava? Onde? No Egito. Então a família dele, que é o que Moisés está escrevendo, está indo para o Egito. E quem que está no Egito? José. Uma coisa é você ir para uma terra onde não tem ninguém lá que você conheça. Uma outra coisa é você ir para uma terra que o teu parente manda em tudo lá. Concorda comigo ou não? Uma coisa é você ir para um lugar onde o teu primo é governador, o teu irmão é governador. Você já chega com o peito estufado. Fala, não mexe comigo não. Sabe quem eu sou? Sou irmão do Zé. Que Zé? O Zé, o governador. Então Moisés está escrevendo o começo do livro que vai mostrar a saída do cativeiro, dizendo: José estava no Egito. Quando eles chegaram no Egito, a família de Jacó, José era o bambambam. Só Faraó tinha mais autoridade que ele. E é maravilhoso quando você está num lugar e tem pessoas perto de você que tem poder, pessoas perto de você que tem a chave do cofre, que tem influência, que você tem uma dor de barriga, você liga para aquela pessoa e num passe de mágica ela resolve os teus problemas. Ela tem network, ela tem contato. Foi assim que Moisés começa a escrever o Gênesis. José estava no Egito. Agora volte os seus olhos para o versículo 6 do Êxodo 1. Põe para mim aqui. Ele diz que José estava onde? No Egito. Ele começa dizendo isso, mas aí o versículo 6 fala: ora, morreu o José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então eles chegam no Egito, os irmãos de José, José é o governador. O povo está lá. Só que simplesmente as pessoas que traziam aos hebreus autoridade, poder, influência, caminhos, proteção, uma a uma, elas foram morrendo. Uma a uma, aquela estação, aquela geração de glória para os hebreus, de glória, de ver um estrangeiro com a chave do cofre, um homem que interpretou sonhos, um homem que a corte inteira se ajoelhava aos pés dele para beijar o anel. Mas o texto, Moisés escreve: José morreu, todos os seus irmãos morreram e acabou a sua geração. Só que quem te trouxe para o Êxodo não foi a influência das pessoas poderosas. Talvez seja por isso que Moisés está repetindo o capítulo 46 de Gênesis no capítulo 1 de Êxodo. Quem trouxe a promessa de que você vai chegar num lugar diferente não foram os pais dedicados que você teve, os professores maravilhosos, os líderes que você passaram pela sua vida. Quem trouxe você para o Êxodo, para essa fase de libertação, para essa fase de migração do cativeiro para a liberdade, não foi aquela sua vozinha do coque que orava por você ao pé da cama, não foi sua mãe que ia na tarde da bênção, porque todas essas pessoas, por mais poder que elas tenham em alguma fase da sua vida, a verdade é que em algum momento as pessoas simplesmente vão embora.
Pessoas que a gente inutilmente achava que ia ter do lado da gente por muito tempo, por muitos anos. Moisés está escrevendo, sim, José estava no Egito, José era poderoso, mas o êxodo não foi construído com um homem poderoso, porque os homens poderosos também morrem, os homens poderosos também quebram, os homens poderosos também têm limites. As pessoas que hoje você olha para elas e diz assim, esse camarada manda em tudo. Todos nós viemos do pó e ao pó voltaremos. E eu quero dizer uma coisa, na sua vida passaram pessoas fantásticas. Seja grato pelas pessoas que passaram, que te ensinaram, que abriram portas para você, pessoas que de algum momento serviram de instrução, te deram conselho. Eu quero dizer que deixaram talvez um legado incrível. Você aprendeu a orar com um, aprendeu a cantar com o outro, aprendeu a ser temente a Deus com um tio, com um primo, com um pastor. Deixaram-nos ensinamentos incríveis, mas não é por causa deles que você vai ter um êxodo na sua vida. Não é por causa deles que você vai viver uma nova fase. Nesse final de ano, eu quero declarar nesta noite que a sua saída, a sua migração não tem a ver com a queda de ninguém, com a morte de ninguém. A mão que te puxou para esse culto nesta noite é a mão que estará sobre a tua casa e sobre a tua família. Pessoas vão, e as promessas de Deus não vão morrer na sua vida. Deus manda dizer, enxuga as lágrimas. Eu estou dizendo, José estava no Egito quando vocês chegaram, José mandava em tudo, José era o bambambam, mas eu estou dizendo, José morreu. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda anunciar uma morte. Morreu, foi bom, foi maravilhoso, foi incrível, foi inédito, teve foto, teve filmagem, mas morreu. José morreu, e eles vão, e a promessa continua de pé. Diz o Senhor, o Deus que promete continua dizendo, eu sou com você. José morreu, Jacó morreu, os 11 irmãos de José morreram. Passam-se 400 anos, mas a promessa está lá. Você não pode esquecer da promessa. Você não pode se apegar demais às pessoas da jornada, porque as pessoas, elas nem sempre vão terminar a prova com você. Você não pode. Moisés começa o êxodo dizendo, eu vou lembrar vocês que esse êxodo não tem a ver com o homem, esse êxodo não tem a ver com currículo, esse êxodo não tem a ver com história, esse êxodo tem a ver com a eternidade. E eu quero dizer que os lugares por onde Deus vai tirar você há lugares de sofrimento, de dores, há lugares de passagem. E aí você vai dizer, ai pastor, mas eu não tenho apoio. Ah pastor, mas como que eu vou viver tudo isso se a minha turma me abandonou, se eu pareço um abandonado? Eu declaro desse altar, as promessas de Deus continuam vivas para você. José não é maior que a promessa, Jacó não é maior que a promessa. Receba isso no seu coração. Se nós não conhecêssemos a história, que versículo nós leríamos depois, ao ler que José morreu, que os irmãos de José morreram e que a sua descendência morreu? Talvez nós leríamos um versículo assim, depois da morte de José, eles se extinguiram, se enfraqueceram, foram destruídos e não conseguiram sobreviver ao êxodo. Depois da morte de José, nossa, estavam na água da salsicha, no pó do quisuco, morreram tudinho. Afinal, José morreu. Mas olha o versículo depois da morte de José, versículo 7. Os israelitas, porém, vamos ler, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Põe o versículo anterior, antes do 6. 1, 2, 3, vai lá. Não, é o 6 mesmo. 1, 2, 3. José é o influente, José é o camarada, José é o bambambam, José é o homem de Deus, José é quem tem autoridade. O que aconteceu? Ele morreu. Põe de novo o 7. Ora, os israelitas eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e tornaram-se extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Deus não precisa de José para cumprir sua promessa. Deus não precisa de mim para cumprir
sua promessa. Se eu tivesse só um olhar humano, ia dizer: pronto, o povo hebreu já era, o povo hebreu acabou, um grande líder saiu. Não, não é sobre grandes líderes, não é sobre grandes ministérios, é sobre o que saiu da boca de Deus. Você vai continuar prosperando, mesmo quando as outras pessoas ficam pelo caminho. Não é o Deus que eu estou pregando aqui. Os filhos de José partiram, mas eu tenho uma palavra para você. Levanta a mão para cá, levanta a mão para cá. Os teus últimos dias de 2024, você achou que porque algumas coisas foram levadas à cova fria, coisas que você amava, você achou que em algum momento a promessa tinha sido enterrada junto com essas pessoas, e Deus manda dizer: eu tiro pessoas, mas não tiro a promessa. Você rompeu com pessoas importantes da sua caminhada, mas a promessa que te fiz não foi rompida, diz o Senhor. Deus manda eu dizer: a promessa ainda está de pé, eu só estou procurando um homem capaz de que eu use. Vai continuar fértil, vai continuar abençoado. E eu tenho uma palavra para gente querida aqui, gente que perdeu muita coisa importante, perdeu suporte. Deus manda dizer: eu não abandonei as promessas que fiz a você, diz o Senhor. Creia na promessa, confie na promessa. Algumas rupturas são necessárias. Algumas rupturas são necessárias. Algumas pessoas Deus não vai deixar dar suporte mais pra gente. E a pior coisa que tem é você querer se conectar a alguém que não tem mais conexão. Relacionamentos saudáveis são naturais e não superficiais. Tudo que Deus tem pra você encaixa facilmente. Se você tem que fazer muito esforço, é porque não é de Deus. O que é de Deus flui. O que é de Deus não causa dores. As bênçãos não causam dores. As coisas de Deus, os caminhos que Deus faz para você, não é para você ficar preocupado com o caminho, é para você continuar preocupado em adorá-lo. Se as coisas de Deus na sua vida são muito trabalhosas, você vai parar de adorar para ter trabalho. Não. Ele vai dizer: buscar primeiro o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas vos serão. Então, se você está vivendo uma vida muito complexa, tendo muito trabalho, imagine eu estar casado com a minha esposa, e todos os dias eu tenho que fazer um planejamento de como agradá-la, e um planejamento de como ter um casamento feliz. Isso é trabalhoso demais. Eu preciso ter um casamento feliz que flua, sem que eu me torne um gerente de casamento, um planejador. Nós precisamos voltar para a essência e lembrar da promessa. Porque quando eu lembro da promessa, não está sobre o meu querer, está sobre a vontade soberana de Deus. E você precisa lembrar que você não é filho de chocadeira, você é filho de Deus. Existem planos de Deus sobre a sua vida. Então algumas coisas não é para você administrar. Porque se você quiser administrar quem fica, quem sai, quem morre, quem vive, se você quiser administrar quem está perto, quem está longe, você vai parar de adorar para fazer política. Você vai parar de adorar para fazer merchan. Você vai parar de adorar para montar grupinho da Luluzinha. Você não precisa. João diz: eu sei quem é meu porque fica, e eu sei quem não é meu porque vai. O seu papel não é ficar formando grupo, o seu papel é seguir a Cristo. Vai seguir quem quer e não vai seguir quem não quer, porque o José morreu, mas a bênção continuou tornando esse povo forte, frutífero e numeroso. Não é sobre quem está com você, é sobre aquele que prometeu o que vai fazer na sua vida. Simplifique a sua vida. Olha para o seu vizinho e fala: simplifica. Se você sentar aqui hoje e me contar tudo o que você tem para fazer ao longo da semana, você desmaia. Se eu disser para você todos os meus compromissos da semana, eu vou terminar cansado desse culto. Porque eu não preciso lidar com os meus compromissos, eu preciso marcar meus compromissos, mas eu vou viver aquilo que eu tenho que viver, no dia que eu tenho que viver. Mas a minha preocupação qual é? Eu tenho que agradar a presença de Deus. Quando a gente conversa com algumas pessoas cansadas, elas pegam um rolo, né, um pergaminho, dizendo: nossa pastor, eu tenho tantas coisas para fazer. Como se todo mundo fosse desocupado e só ela tivesse alguma coisa para fazer. Mas a verdade é que você só deveria se preocupar com uma coisa: lembrar da promessa. Lembrar que você vai dar conta. Eu quero dizer, você vai dar conta, irmão. Você não vai quebrar, você vai dar conta. Ai pastor, mas eu tenho que criar meu filho, eu tenho que trabalhar. Bom, primeiro que você que escolheu ter filho, ninguém mandou arrumar filho, é ou não é?
Então não venha encher a paciência. E ainda mais quis ter 10. Quem mandou? No filho é uma bênção, mas você quis ter, então não fique, é tanta coisa para ter. Problema seu, ninguém mandou você engravidar. Vende camisinha na farmácia, vende preservativo, era só ter usado. Agora, se você quer ter um filho, não coloque no teu filho a responsabilidade por você estar estressado. E teu filho não merece um pai e uma mãe com tromba de elefante impaciente. Vai chegar do trabalho, vai tomar seu banho, vai sentar com ele, vai fazer lição de casa, vai assistir Lírio Kids com ele, vai ensinar, porque o seu filho é uma bênção. E ao invés de você ficar falando, eu não dou conta, é muita coisa, eu não dou conta, nenhuma coisa, você vai dizer, eu tenho uma promessa e eu dou conta. Eu tenho uma promessa e eu vou ter uma casa bendita. Eu tenho uma promessa e eu vou criar meus filhos com excelência. Eu vou trabalhar com excelência. Eu vou ter uma saúde de excelência. Eu declaro que a promessa vai fazer você ter tudo que precisa ter. E vai fazer tudo que precisa fazer. E vai dar conta de tudo que precisa dar conta. Só que aí, o Zé morreu. E aí, nunca reclame do ruim. Sempre pode ficar pior. Versículo 8 de Êxodo 1. Olha lá. Então o Zé morreu, a família do Zé morreu, a bênção continuou. Mas a Bíblia diz que subiu ao trono do Egito um novo rei. Olha que interessante. Que nada sabia sobre o José. Quem é o José? José é o bambambam. José é o camarada que poderia trazer um pouco de dignidade para o povo hebreu, dizendo, vamos respeitá-lo, porque o antepassado deles era o cara. É aquele que interpretou. Mas quem está no trono agora não lembra nada do Zé. Ninguém mais conhece José. É como se José nem fizesse mais falta. É como se José fosse nada mais. É assim que a gente é. E é assim que algumas pessoas são. Quem faz falta é a presença de Deus. Ninguém é insubstituível, irmão. Se esqueceram de José, quem dirá a gente? Tem gente que acha que vai morrer e o mundo vai parar quando tu morrer. Meu irmão, tem gente que depois do teu velório vai para o McDonald's e não está nem aí com a hora do Brasil. O único que perpetua é a presença de Deus, é o Senhor. Então, José foi uma perda difícil, mas a promessa continuou. E ninguém ali mais lembrava de José. E ninguém ali fazia menção. E o rei que se levanta, começa a olhar para aquele povo que tem uma promessa. O povo reproduz, não tem televisão, namora e faz filho. Todo ano tem filho, aumenta, prospera. Eles têm costumes diferentes, os hebreus. Eles trabalham com pecuária. A pecuária era algo abominável para os egípcios, um povo que vivia basicamente da agricultura. Os hebreus no Egito tinham rebanhos enormes de ovelhas, crescendo, assustadoramente se multiplicando. E agora ele olha para aquela colônia de imigrantes, que parece ser um país dentro de um outro país. E agora o rei, que nada se lembra de José, diz, olha, se esse povo se rebelar contra nós, eles podem nos destruir, tomar o Egito. E se eles fizerem guerra contra nós, aquele povo pode se unir. Então agora eu quero que você olhe com muito cuidado o versículo 11 do Êxodo 1. Então esse novo rei, que não lembra de José, que vê aquele povo crescendo, fala o seguinte: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos, o quê? Forçado. Forçar a trabalhar. Alguém já te forçou a trabalhar? É fácil? Quem força você a trabalhar não quer saber se você está bem, se você tem vontade, se você está animado. Ele simplesmente força. E se você não vai, ele te bate. E se você não vai, ele te mata. Para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento de Pitom e Ramessés. Eles estão dizendo o seguinte: o povo viu o José morrer. O que aconteceu com o povo? Diminuiu ou aumentou? José morreu, o povo se tornou mais fértil ou menos fértil? Mais fértil. O José morreu, o povo teve mais filho ou menos filho? Ele aumentou ou diminuiu? Agora José nem é lembrado mais. Agora o rei vai dizer o seguinte: eu vou oprimir esse povo.
Eu vou perseguir esse povo, eu vou bater nesse povo, eu vou judiar desse povo, eu vou deixar eles viverem angustiados. Agora você tem que lembrar do que eu estou pregando aqui. Nós estamos chegando no final desse ano. Se você não tiver uma boa cabeça, o diabo vai tentar enganar você. Nós temos uma promessa, irmão. Temos uma promessa. E o faraó está dizendo: eu vou arrebentar esse povo, eu vou cansá-los, eu vou destruí-los, eu vou colocá-los para fazer trabalhos pesados. Eles vão construir pirâmides. Eles não vão ter tempo nem para namorar. Eles não vão ter tempo nem para... O marido vai chegar em casa tão exausto que nem vai olhar para a esposa. Eles vão ter medo de nós. Eles vão ficar um povo raquítico. Eles vão ficar um povo terrível. Eles vão ficar um povo... E é possível que talvez alguém aqui esteja sofrendo exatamente isso. Pessoas que estão olhando para você dizendo: eu vou te escravizar, eu vou colocar sobre você um cabresto, eu vou colocar sobre você uma marca, eu vou tornar você uma pessoa medíocre, porque eles acham que tem poder sobre nós, eles acham que mandam em nós. Vou dominar esse povo, vão carregar cargas pesadas, e aí vou tirar a motivação. Mas olha o versículo 12, olha o 12, olha o 12, olha o 12. No entanto, quanto mais eram oprimidos, o quê? Mais se multiplicavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram o quê? A ter medo dos escravos. Então José morre, o homem de influência morre, o homem que tem a chave do celeiro morre. Eles aumentam, eles multiplicam, eles crescem, eles prosperam. Vem um faraó que nem lembra do José, quer bater neles, quer oprimi-los, quer judiar deles, quer fazê-los viver um inferno. E o que acontece? Põe de novo o versículo aqui, o último que lemos. Olha o que acontece: eles são oprimidos, mas eles se multiplicam, eles se espalham. Por quê? Porque a promessa não está ligada ao ataque do diabo, e não está ligada se a minha vida é fácil ou não. A promessa está acima daquilo que fazem com você. Eu não sei para que eu estou pregando, mas há moscas tentando pousar na sua cabeça para te distrair, para te cansar, para trazer para você uma ideia de que você está nivelado pelo que acontece. Eu não preciso que o faraó lembre do começo da Lírio, eu não preciso que o faraó me conheça, eu só preciso entender. Eu tenho que lembrar o que Deus disse para mim, porque não é sobre a maldade do inferno, é sobre o que sai da boca de Deus. Levanta a mão para cá, meu irmão. Eu quero dizer que tem demônio cansando, tem demônio cansando, porque não tem jeito, te bate, te persegue, te oprime, e você cresce. Tem perseguidor cansando, tem murmurador cansando, tem difamador cansando, tem caluniador cansando, tem opressor cansando, tem gente mentirosa cansando, porque acima de tudo o mundo espiritual vai dizer: nada vai parar o crescimento, nada vai parar o fluir. E eu quero dizer hoje: ninguém vai parar o que Deus começou na sua vida. O êxodo vai chegar, o poder vai vir, vai sair, vai ter gente cansando, vai ter gente entrando em depressão, porque a promessa não será retirada da sua vida. Eu creio na promessa. Quantos podem dar um aleluia pela promessa? Quantos podem dar um glória a Deus pela promessa? Quantos podem crer na promessa? Aleluia, 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 aleluia. Eu creio na promessa, eu confio na promessa. Não tem jeito, não tem jeito. É por isso que você não precisa se preocupar com o que fazem contra você. É por isso que você não precisa se preocupar em rebater o que fazem contra você. Você não precisa falar com o faraó. Você não precisa dobrar o joelho e implorar por faraó. Você não precisa pedir. O inferno tem se levantado para achatar o povo de Israel, mas a palavra é essa: quem tem promessa não cansa, quem tem promessa não para, quem tem promessa não olha para trás, quem tem promessa não tem conversas tolas, quem tem promessa trabalha, quem tem promessa aumenta, quem tem promessa frutifica, quem tem promessa cresce. E Deus manda eu te dizer: são eles que vão ficar cansados, você não vai cansar, porque quando você deitar à noite para descansar, eu vou começar meus trabalhos, eu vou retirar todo o peso, eu vou retirar toda a dor, eu vou retirar todo o cansaço, eu vou retirar todo o estresse. E aquela noite que você disse: eu não sei se eu tenho força para levantar, eu vou repor tudo aquilo que arrancaram de você, porque você não é aquele que depende do José, e você não é aquele que tem medinho daquilo que ameaçam fazer, porque mesmo debaixo da morte do José, e mesmo debaixo de ameaça, eu te darei sustento, diz o Senhor. Eu cuidarei de você, né? Diz o Senhor. É incrível. Moisés escreveu o livro do Êxodo lembrando disso, o livro da libertação. Nós temos que lembrar do básico, e o óbvio, quando não é dito, não é óbvio.
Existem muitas técnicas hoje para nós termos motivação, mas a maior motivação é lembrar do caráter da natureza de Deus. Deus não volta atrás no que diz. Deus prometeu levar esse povo para uma terra. Deus prometeu levar esse povo para uma terra que seria deles. E ao longo do caminho vão acontecendo situações, e nenhuma situação vai mudar o que Deus prometeu. Anima-te hoje, meu irmão. Querendo o inferno ou não, você vai chegar. Querendo os médicos ou não, você vai chegar. Pessoas vão ficando pelo caminho, e você vai ver ainda na sua jornada o mar vermelho se abrir. Você ainda vai ver uma coluna de fogo aquecer a noite, durante a noite, conduzindo. Você vai ver uma nuvem protegendo do sol. Você ainda vai ver sandálias e vestidos não se desgastarem, crescendo conforme o pé. Você ainda vai ver água jorrar rocha, água sair da rocha. Você ainda vai ver comida todos os dias pela manhã caindo do céu. E não vai poder guardar o maná, porque não precisa guardar uma coisa que Deus me dá todos os dias. Você ainda vai ver aquele que te tirou do império das trevas e levou para o reino da sua maravilhosa luz, cuidando de você. Porque quem é como o Senhor? Quem salva como o Senhor? Quem liberta como o Senhor? Pare de chorar por José e comece a dançar, porque o Senhor está com você. Pare de chorar. Quem é José na fila do pão? Quem é Abraão na fila do pão? Quem é Moisés na fila do pão? Se eu tenho o Todo-Poderoso ao meu lado, se eu tenho o Senhor, respeite tua trajetória, mas você tem o Senhor. Alegra-te com o Senhor está com você. O Senhor é a resposta para todas as perguntas. O Senhor é o motivo de todos os dias. O Senhor é o remédio para todas as dores. O Senhor é o psicólogo para todas as crises. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E Deus manda eu te dizer, a promessa está em pé. A promessa. Eu sei que algumas vezes, e aqui eu caminho para o fim, a gente pega um pedaço da nossa história que talvez até deveria ter sido superado e ainda não foi. Mas algumas vezes nós estamos vivendo uma situação que nós mesmos voltamos para viver. O que eu quero dizer com isso? É que o êxodo, ele não começa com um movimento físico. É isso que Moisés está escrevendo. O êxodo começa com um posicionamento de identidade. Nós temos muita pressa de mudar de geografia. Terminamos um relacionamento e queremos logo engatar um novo relacionamento. Saímos de um trabalho e desesperadamente queremos entrar em outro. A gente quer tampar os buracos da nossa vida com ações humanas, porque a gente acha que o êxodo começa com pés que movimentam. Então eu estava aqui e agora eu estou aqui. Mas o êxodo não começa com movimentos físicos. O êxodo começa em lembrar quem é que manda. Então se você precisa de um êxodo na sua vida, uma saída dos vícios, da angústia, da tristeza, da carência, você tem que lembrar que não é o José e não é a maldade, é a promessa. É isso que Moisés está dizendo no Êxodo capítulo 1. Povo hebreu, quem tirará vocês do Egito não é José e não é a maldade, é o Senhor. Então, para nós orarmos, se há um luto no seu coração hoje, e você tem o desejo de retribuir as perdas contra alguém, pare com isso. Quando você persegue alguém, você se parece com o diabo, mas quando você é perseguido, você se parece com Deus. Se você puder escolher entre perseguir e ser perseguido, escolha ser perseguido. Jesus nunca perseguiu ninguém, Jesus foi perseguido. E talvez você tenha alguns Josés que morreram, e essa morte talvez deixou a sua vida de cabeça para baixo. Talvez a morte seja uma traição, um abandono, alguém que olhou para você e falou, conta comigo. O camarada vem, te abraça, te beija e pelas costas. Mas você pode perdoá-lo hoje. Você pode perdoá-la. Porque a sua saída do Egito não depende dele. A paz na sua família não depende de quem ficou para trás. Então eu peço para que hoje você sepulte os seus mortos. Em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, pelo poder da Santíssima Trindade.
Eu declaro uma chave espiritual sobre a sua vida. Pelo poder de Deus, sepulte agora os seus mortos. Sepulte. Porque todos devem ser esquecidos. José foi esquecido. Feche os seus olhos. Você tem que agora sepultar os seus mortos. Chega. Você não vai tocar no assunto. José já era. José é página virada. José, ai pastor, mas foi tão importante. Acabou. Se fosse importante, Deus tinha mantido na sua vida. Se fosse importante para o teu destino, Deus tinha segurado. Você não pode querer segurar uma coisa que Deus tirou. Quem levou José para a sepultura foi o Senhor. E Deus está encerrando alguns capítulos para começar outros. Você tem que sepultar o José. Sepulta o José. Para de falar do José. Fala do Senhor. Para. Chega. Sepulta o José. Chega. Acabou. Ex não dá certo lugar nenhum. Ex-igreja, ex-marido, ex-namorado, ex-pastor. Não, chega, acabou. Se for importante, glória a Deus. Se não for importante, glória a Deus também. Eu não vou crescer e multiplicar por causa dele. E a segunda coisa, fecha os olhos, são os ataques. O mundo espiritual sabe que Deus te abençoa. O mundo espiritual sabe que você carrega tesouros. E Faraó está dizendo, vamos oprimir esse povo. Vamos oprimir. Vamos rodeá-lo de opressão. Vamos bater neles. Vamos pôr carga pesada neles. Vamos judiar, vamos caluniar, vamos perseguir, vamos mentir sobre eles. Vamos criar um terror. Vamos fazer esse povo ficar pequeno. Vamos fazer esse povo ficar oprimido. Vamos tirar a voz deles. Eles não vão ter força para falar nada. Vamos calar esse povo. Eles vão ficar com os cambitos balançando. Quando a gente passar pela rua, eles vão cair no chão chorando. Mas lembre-se, quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram oprimidos, mais tinham visão. Quanto mais eram oprimidos, mais filhos faziam. Quanto mais eram oprimidos, porque a promessa de Deus é maior que a maldade do cão. A promessa de Deus, eu quero que você hoje se anime. Se anime porque Deus é maior do que aquilo que estão fazendo contra você. Você não vai quebrar, você não vai enlouquecer, você não vai falir, você não vai perder tudo, você não vai para a biqueira, você não vai fumar, você não vai desviar. Você não precisa lidar com o Faraó, é Deus que vai lidar com o Faraó. Há uma porção sendo derramada sobre a sua vida nessa tarde. Há uma porção de ousadia, de poder. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está pegando você de dentro para fora. Deus está trazendo uma força que você talvez não tinha. E Deus está dizendo, para de ter dó de si mesmo. Para de ter dó de si mesma. Para de dizer que você é uma coitada, é um coitado. Para de dizer que tudo na sua vida é difícil. Olha, você não está em pé hoje. Olha, você não está aqui na minha casa hoje. Olha, eu não estou te sustentando hoje. Você não está vendo que as coisas eram para ter quebrado e não quebraram. Você não está vendo que quem está cansando são aquelas pessoas que já várias vezes marcaram na folhinha o dia da tua queda. Várias vezes eles marcaram na folhinha o dia do teu velório. Mas você não quebra, porque eu tenho uma promessa sobre a tua vida, e eu não vou descansar até cumprir a promessa. Então Deus está dizendo, volta a me glorificar. Volta a pegar teu tamborim. Volta a pegar teu pandeiro. Volta a fazer festa no arraial, porque a promessa está viva. Coloca um sorriso nessa cara. Começa a colocar brilho nos olhos, porque a promessa está viva. Grita comigo, a promessa está viva. Grita mais alto, a promessa está viva. Levanta as mãos bem alto e grita, a promessa está viva. Grite para todo mundo ouvir, a promessa está viva. Vamos colocar em pé. Aleluia. A promessa está viva. A promessa está viva. A promessa está viva. Eu vou frutificar. Eu vou frutificar. No pior ano eu vou frutificar. A promessa está viva. A promessa está viva. Quando os opressores mais me baterem, eu vou dar mais certo. Você vai viver isso. Escuta aqui, eu quero profetizar na sua vida. O ano mais fértil para você crescer vai ser o ano que você mais vai apanhar. Deus nos deu um poder. A gente apanha. E naquele ano é o ano que a gente mais rompe, mais cresce. Você vai experimentar isso. Parece que vão nos enlouquecer, parece que vão nos matar. Trabalham de forma meticulosa. Trabalham. Aí eles sentam, pegam a pipoca e o guaraná para assistir a nossa destruição. E quando eles sentam para assistir a destruição, falam: o que aconteceu? Explodiu. O que aconteceu? Conquistas, felicidade, paz.
Capetolândia vai pegar pipoca e guaraná, vai cruzar a perna e dizer: vamos ver o que tudo que a gente fez contra eles dá certo. E eles vão entrar em depressão. Eles vão dizer: nós vamos ter que parar de bater neles, porque está dando efeito ao contrário, inverso. A gente bate, a gente bate, a gente bate. Eles crescem, eles crescem. Levanta sua mão para cá. Não tenha medo de apanhar. Há um poder que faz o efeito contrário na sua vida. Não tenha medo de ser perseguido. Há uma unção que confunde todos. Ele faz os loucos parecerem são e os são parecerem loucos. Há um poder reverso na sua vida. Quanto mais se apanha, mais você cresce. E isso se chama cumprimento de promessa. Deus tem promessa. Quantos podem glorificar o nome de Jesus esta noite? Enche a tua boca de aleluia, enche a tua boca de glória a Deus. Você recebe essa palavra, começa a dizer: eu tenho uma promessa. Olhe para os teus medos e diga: eu tenho uma promessa. Olhe para a tua ansiedade e diga: eu tenho uma promessa. Olhe para o teu futuro e diga: eu tenho uma promessa. Olhe para os ataques do diabo e diga: eu tenho uma promessa. Olhe para a perseguição e diga: eu tenho uma promessa. Olhe para as retaliações, eu tenho uma promessa. Eu cresço na pancadaria, eu cresço na perseguição, eu cresço na calúnia, eu cresço na mentira. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. Eu não morro, eu tenho uma promessa. Eu não enlouqueço, eu tenho uma promessa. Vai dando glória ao nome de Jesus. Deus está limpando o teu interior. Deus está renovando. Há um êxodo. Deus manda dizer: há um êxodo nos próximos dias. Mas eu estou devolvendo a tua identidade, eu estou devolvendo a tua personalidade. Você não vai se afetar, você não vai morrer. Não se preocupe, eu estou cuidando de tudo. Mas eu tirarei você daí, eu cuidarei de você. A promessa é maior que as pessoas. A promessa é maior que o chicote. A promessa dê glória, deixa que o poder te tome, deixa que a unção te renove, deixa que o poder pegue você. Dê glória, 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 glória. Enquanto você glorifica, que a fraqueza saia. Enquanto você glorifica, que o medo saia. Enquanto você glorifica, não é José, é Jesus. Não é Jacó, é Jesus. Não é Abraão, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Receba poder nesta noite. Receba poder, 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 poder. Poder que abre porta, poder que abre os olhos, poder que limpa a mente, poder que restaura, poder que abate o inimigo, poder. Que a tua alma se avive agora, que a tua unção seja renovada, que o Senhor te anime agora. Receba ânimo, 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 ânimo. Receba ânimo, ânimo, ânimo. Receba fé, receba fé. Tudo vai ser diferente, tudo vai ser diferente, tudo vai ser diferente. É impossível parar o que Deus acabou de começar. É impossível parar o que Deus acabou de começar. É impossível, vai crescer, não tem jeito. Não tem jeito, vai crescer. Deus não precisa de nada da terra para cumprir o que te prometeu. Ele traz à existência o que não existe. E eu declaro agora: vai crescer, vai ampliar. Esse cheiro não tem como segurar mais. Mesmo que você queira segurar, não tem como. Não tem como segurar. Vai acontecer, vai explodir, vai crescer. Não tem como, não tem como. Acham que podem te parar, mas não vão conseguir tocar no seu psicológico, não vão conseguir abater o teu coração. Teu coração é guardado por uma promessa, tua mente é guardada por uma promessa, teu futuro é guardado por uma promessa, o teu destino é guardado por uma promessa. Teus filhos já estão debaixo de uma promessa, teus netos já estão debaixo de uma promessa. O lugar que você coloca o pé já está uma promessa. Onde você colocar a tua mão já tem uma promessa. Tudo que sai da tua boca faz parte da promessa. Não dá para segurar, é uma promessa. O inferno está desesperado, os demônios estão gritando de medo, porque se você acabou de entender, há uma promessa. Não podem me bater o que for, não tem como parar, não tem como segurar, porque aquele que fez a promessa é maior, aquele que fez a promessa é gigante, aquele que fez promessa tem todo o poder. Há uma promessa, Deus manda dizer: há uma promessa. Está na hora dessa promessa sair, está na hora dessa promessa vir à tona, está na hora dessa promessa ser manifesta, está na hora daqueles que te chicoteiam dizer: para de bater, porque está fazendo o contrário. Ele está crescendo, desenvolvendo. É a promessa, é a promessa, é a promessa, é a promessa. Eu quero uma promessa. Eu vou acordar amanhã com uma promessa. Eu vou criar meus filhos debaixo de uma promessa. Eu vou dar glória debaixo de uma promessa. Eu estou falando em línguas porque eu tenho uma promessa. Eu prego com fogo porque eu tenho uma promessa. Eu acordo para trabalhar porque eu tenho uma promessa. Eu ligo o som do carro alto porque eu tenho uma promessa. Eu levanto minhas mãos para adorar porque eu tenho uma promessa. Eu grito na presença
promessa de Deus, porque eu tenho uma promessa. Eu sou protegido pela promessa, eu sou guardado pela promessa. Ninguém segura a promessa. Promessa de Deus, promessa de Deus, promessa de Deus, promessa. Caminhos abertos, porque tem promessa. Remédio para a tua dor, porque tem promessa. Amparo de Deus, consolo de Deus, porque tem promessa. Eu estou sentindo uma vida voltando para a minha vida. Alguns entraram aqui prostrados, já estão se erguendo pelo poder da promessa. Promessa.